Boa noite a todos. Sou Donizete, acadêmico de medicina da UFP e estagiário do NUTEM. Hoje nós vamos conversar sobre os meningiomas, uma abordagem geral. Então, o que são os meningiomas? Os meningiomas são uma neoplasia primária, derivada das células da aracnoide. Eles podem ocorrer em qualquer região onde exista as células da aracnoide, como nos ventrículos e até mesmo na medula espinhal. Os meningiomas são tumores extraaxiais, com crescimento lento, e a grande maioria são benignos, grau 1 do OMS. Enquanto a sua epidemiologia, os meningiomas são os tumores intracranianos primários mais comuns, chegando a representar até 19% desse grupo de tumores. A sua prevalência é de 7,8 casos em 100 mil pessoas por ano, predomina no sexo feminino, é um dos poucos tumores intracranianos que predomina no sexo feminino, com uma razão de até 3 mulheres para um homem. É um tumor que atinge mais ou menos pessoas de meia idade e da terceira idade, com um pico de incidência variando entre 55 e 65 anos. A grande maioria são assintomáticos, 75% deles são assintomáticos, são achados acidentais dos exames de imagem de autópsias, né? São presentes até em 3% das autópsias dos pacientes com mais de 60 anos. São raros na infância, apenas 1,5% desses tumores ocorrem na infância, e quando ocorrem na infância são tumores mais raros ou mais agressivos relacionados à neurofibromatose do tipo 2. A etiologia dos meningiomas, o principal fator causal conhecido é a radiação. Estudos mostram que a radiação provoca dano no DNA da célula da aracnoide. Estudos também mostram que a progesterona está relacionada com esse tumor, verifica que o tumor tem um crescimento aumentado na fase lútea do ciclo menstrual e durante a gestação, que são fases em que predominam a ação da progesterona. O tumor também está relacionado à mutação no gene supressor de tumor no braço longo do cromossomo 22, que é a mutação relacionada à neurofibromatose do tipo 2, relacionada geralmente a meningiomas múltiplos e com comportamento mais agressivo. E também algumas pesquisas mostram que a mutação no BRCA1 relacionada ao câncer de mama também está presente, né, e favorece na gênese desse tumor. Alguns estudos são controversos em relação à hipótese da radiação nos aparelhos celulares. Essa hipótese nunca foi confirmada por conta do alto tempo de latência do crescimento desse tumor pós-exposição dessa radiação. A etiologia traumática foi sugerida por Cushing desde a década de 30, mas ainda não foi confirmada, e também a etiologia viral e fúngica permanece controversa. A localização anatômica dos meningiomas é diversa, 90% dos meningiomas intracranianos são supratentoriais. As localizações mais comuns são a parasagital e a de convexidade. Outras localizações frequentes são no tubérculo da célula, na crista esfenoidal, na goteira olfatória e na foice do cérebro. O quadro clínico dos tumores, ele depende intimamente da localização anatômica. A maioria dos pacientes são assintomáticos, mas aqueles que apresentam sintomas, em sua maioria, a cefaleia ela aparece em 40% dos casos. Nos tumores localizados na parasagital, quando comprime o giro pré-central, vai estar relacionado a alterações motoras, comprimindo o giro pós-central com alterações sensitivas. Aqui na base do crânio, na fossa craniana anterior, os tumores da goteira olfatória, eles precisam de um volume maior de tumor para provocar sintomas, geralmente uma anosmia percebida no exame neurológico, mas quando esse tumor ele aumenta demais esse volume, ele pode provocar a síndrome de Foster-Kennedy. É incomum, mas além da anosmia, o paciente ele vai ter uma atrofia óptica ipsilateral e papiledema contralateral. Ainda que nos tumores da base do crânio, da região supracelular, especialmente os tumores do tubérculo da célula, esses tumores ainda com tamanho pequenos, eles já vão provocar sintomas, né, como alterações visuais, como escotomas e hemenopsia bitemporal. Eles têm um comportamento clínico semelhante aos adenomas. Ainda que os tumores do forame magno, eles podem provocar dor occipital, cervicalgia, pode cursar com tetraparesia, no cerebelo pode causar ataxia. Então, são tumores que dependem muito da localização para ter o sintoma. Os meningiomas de convexidade, quando comprimem o lobo temporal, podem causar ataxia, pode causar, afasia, convulsões. No lobo frontal, pode provocar alterações de personalidade, como apatia e abulia. A síndrome da hipertensão craniana, intracraniana, acontece quando os tumores eles já atingem um grande tamanho, provocando aí desvio das estruturas de linha média.
Enquanto a imagem, os tumores são isodensos ou hiperintensos na tomografia, a gente vê aqui que ele é hiperdenso, bem delimitado, de localização justadural, é um fenômeno bastante comum também, é a hiperostose, a gente vê aqui a hiperostose, que está associado à maior quantidade de recidiva desses tumores. A gente vê aqui nessa imagem da tomografia em T1, a tumoração aqui levemente hiperdensa, com edema adjacente. Após a aplicação do contraste, a gente vê que o tumor ele tem uma boa captação pelo contraste. Outra característica marcante é a hiperostose, como eu já falei, aqui na asa esquerda do esfenoide, e as calcificações também são bastante presentes. Na ressonância, os tumores geralmente são isentensos, tanto em T1 como em T2, o que dificulta a sua localização. Aqui um achado bastante característico dos meningiomas, a cauda dural, que é esse espessamento aqui dessa reação não neoplásica na dura mater. É um achado comum, porém não patognomônico desses tumores. Também, geralmente, eles têm uma grande quantidade de edema adjacente, é bastante frequente a presença do edema. Outro exame de imagem que auxilia bastante no diagnóstico é a angiotomografia, a angiorressonância e a angiografia. Eles são importantes para detectar a relação desse tumor com grandes vasos, né? Já que o meningioma é um tumor geralmente ricamente vascularizado. A angiografia também auxilia no planejamento cirúrgico, né? Na embolização pré-operatória, na identificação de oclusão dos seios venosos durais. E nessa imagem aqui nós temos uma angiorressonância, com o meningioma sendo irrigado pela artéria meníngea média e ramos da artéria carótida interna direita. Enquanto a classificação nova da OMS 2016 classifica os meningiomas em grau 1, 2 e 3 da OMS. A grande maioria são grau 1 benignos da OMS, cerca de 91%, com índice de proliferação celular KI67 médio de 0,7%. Os benignos representam a maior quantidade dos tipos histológicos, como o meningotelial, o fibroblástico, o transicional, o pssamomatoso, dentre outros. Os atípicos, grau 2 do MS, representam 7% desses tumores, com o tipo histológico cordóide de células claras, e os atípicos. Os critérios diagnósticos para o meningioma atípico são a atividade mitótica de 4 a 19 mitoses por 10 campos microscópicos, ou 3 desses critérios histológicos, que são a celularidade aumentada, células pequenas, nucleolos preeminentes, arquitetura difusa e necrose espontânea. A novidade da classificação da OMS 2016 foi a inclusão do critério de invasão cerebral para o diagnóstico de meningioma atípico. Os tumores grau 3 da OMS são minoria, representam apenas 2%. Quando eles ocorrem, são tumores que têm um comportamento bastante agressivo, com uma sobrevida média inferior a 2 anos, e são representados pelo tipo histológico papilar, rabidoide e anaplásico. Os tipos histológicos, o principal, como eu já havia dito, é o meningotelial, grau 1 do OMS. Ele é caracterizado por células com aspecto pavimentoso, com citoplasma amplo e róseo, com alguns redemoinhos e corpos pssamomatosos, né? Aqui a gente tem os corpos pssamomatosos, que são a principal característica histológica dos meningiomas, são esses corpúsculos calcificados, formados pela mineralização, né, dos redemoinhos e de vasos. Aí, nos outros tipos histológicos principais, nós temos o fibroso, que ele é caracterizado por células no formato fusiforme, com uma grande distribuição de colágeno. E o transicional, ele é um tipo intermediário entre o meningotelial e o fibroso, caracterizado principalmente por essas células aqui concêntricas, né, semelhantes a uma cebola cortada transversalmente. Na imunistoquímica, os meningiomas eles são universalmente positivos para a vimentina. O principal antígeno utilizado para o seu diagnóstico é o antígeno de membrana epitelial, positivo em até 80% dos meningiomas, sendo que ele geralmente pode ter uma positividade focal localizada na membrana. Na imunistoquímica, o KI67 é muito importante, ele vai indicar o prognóstico desses tumores. Quanto maior o KI67, pior o prognóstico. Nós temos aí os tumores grau 1 da OMS, tem um KI67 médio de 0,7%, o grau 2, o atípico, um KI67 de 4%, e o grau 3, o anaplásico, um KI67 em torno de 11%. Os meningiomas, geralmente, eles têm um receptor positivo para a progesterona, o que indica um bom prognóstico desses tumores. Quando o receptor é ausente, o prognóstico é sombrio, né? Tem um comportamento mais agressivo desses tumores. O receptor de estrógeno, geralmente, é negativo na maioria dos meningiomas.
Eu trouxe esse artigo publicado já esse ano, na verdade é uma meta-análise, né, com uma revisão sistemática, em que ele avaliou o valor prognóstico do KM67 nos meningiomas. Esse estudo ele analisou 43 trabalhos, que incluíram aí 5.012 pacientes, e concluíram que os níveis elevados de KM67 eles influenciaram negativamente na sobrevivência nos meningiomas. O valor de corte estabelecido foi acima de 4%, já que na literatura varia bastante esse valor de corte do KM67, e eles observaram que esses pacientes que têm um grau histológico elevado, com índice de KM67 elevado, precisam de um acompanhamento mais rigoroso. Então, aí, né, o KM67 ele vem se promovendo como um marcador promissor no prognóstico dos meningiomas. Esse outro artigo também, em relação à imunistoquímica, foi um artigo também publicado nesse ano, de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, em que foi um estudo de coorte transversal, em que eles analisaram 93 pacientes com diversos graus de meningioma. Eles analisaram a expressão do PDL1, que é o ligante de morte celular programada, com o interferon gama. Nenhum desses 93 pacientes expressou o PDL1. Dos pacientes, desses 93 pacientes, 22% expressaram o interferon gama, e o interferon gama ele foi associado a menores taxas de recidiva tumoral, né? A gente observa aqui nos resultados que os pacientes que expressaram interferon gama, poucos tiveram recidiva tumoral. Além disso, foram associados a maior sobrevida, a ausência de pleomorfismo, a melhor diferenciação e o menor grau tumoral. A gente observa aqui na curva de Kaplan-Meier que os pacientes que expressaram interferon gama, eles tiveram maior sobrevida e menor recidiva tumoral. Aqui eles analisaram também os tipos histológicos expressos pelos pacientes que imunoexpressaram interferon gama. A maioria expressou o tipo histológico meningotelial, fibrose e atípico, nenhum o anaplásico. Então, esse artigo mostrou que o interferon gama ele vem aí como um indicador de prognóstico positivo, né, nos meningiomas, bom prognóstico. Enquanto o tratamento desses tumores, o tratamento ele é indicado naqueles pacientes que não têm que os sintomas não são controlados com tratamento clínico, ou quando o tumor ele tem um crescimento contínuo e significativo nos exames de imagem. A cirurgia possui diferentes vias de acesso, depende da localização do tumor e do seu tamanho. Por exemplo, os tumores da fossa craniana anterior, uma das vias de acesso mais utilizadas é a subfrontal lateral, os tumores do andar médio, o acesso subtemporal, e na fossa craniana posterior nós temos, por exemplo, o acesso petroso. As principais complicações inerentes à cirurgia são a hemorragia intratumoral, já que os tumores são ricamente vascularizados, o acidente vascular cerebral, um déficit dos nervos, né, por lesão nervosa, e também a necrose do couro cabeludo. A radioterapia é uma alternativa terapêutica quando o paciente ele não tem a condição clínica da realização da cirurgia, quando o tumor está localizado numa região inacessível ou quando são tumores múltiplos com várias recidivas. Essas são minhas referências e eu agradeço.